de P e Q implica R, eu vou poder deduzir P implica Q implica R. Já vi ali no livro que tem 7 linhas. Então, gente, primeira coisa que a gente faz na demonstração de dedução natural ou de equivalência é colocar a numeração das linhas. Depois, o que eu faço? Primeira coisa, sempre coloco as premissas no início. Então, P e Q implica R é a única premissa que eu tenho. Pronto. Então, a primeira linha é a premissa. É claro que se eu quero demonstrar isso aqui, no final eu tenho que concluir isso. Então, na última linha, eu já coloco P implica Q implica R, que é o que eu quero concluir. Porque se eu não concluir isso aqui, então tem alguma coisa errada na minha demonstração. Certo? Eu tenho que observar a minha conclusão para saber onde eu quero chegar. Eu quero chegar que P implica em alguma coisa. Na regra de dedução natural, a única regra que eu posso incluir o condicional é a regra condicional introdução. Como que é a regra? Eu tenho φ, aí tem essa caixinha e eu vou chegar em psi. Se eu tenho φ e chego em psi, com condicional introdução, eu vou poder falar que φ implica psi. Então, eu tenho que abrir uma caixa. A caixa, eu posso ter uma seguida da outra, eu posso ter uma dentro da outra. Então, eu posso ter várias caixas numa demonstração. Então, vamos voltar aqui. Se eu preciso introduzir o condicional, eu tenho que usar essa regra. Então, a primeira coisa é construir a caixa. Então, eu vou construir uma caixa, sempre a regra, sempre. O primeiro elemento da caixa é a hipótese e o primeiro elemento da caixa é o antecedente. O antecedente desse condicional é o P. Então, aqui tem que ser P como hipótese. Sempre. Porque eu estou introduzindo aqui o condicional P implica em alguma coisa. Certo? Aqui, na última linha da caixa, vai ser o consequente do condicional. Olha aqui. Última linha da caixa, consequente do condicional. Então, eu vou pegar aqui. Quem que é o consequente? O consequente, então tá aqui. Consequente. Ah, então, consequente é tudo isso aqui. Então, no final aqui, eu vou ter que ter Q implica R. Porque é o consequente. Então, agora só faltam 3 linhas para eu preencher. Só faltam 3 linhas para eu preencher, que é esse pedaço aqui. Só que quando eu for observar aqui de novo a linha 6, é um condicional novamente. Eu não tenho esse condicional ali na minha premissa. Então, eu vou ter que usar a mesma regra, introdução do condicional, para essa fórmula aqui. Então, de novo, eu vou fazer uma outra caixa, a mesma regrinha. Na caixa, sempre o antecedente vai ser a hipótese, então, Q é a hipótese. E o consequente vai ser a última linha, então R vai ser consequente. Eu ainda não coloquei aqui as regras que eu utilizei, vou colocar depois. Fazendo isso, o que eu tenho? Eu tenho somente uma linha para preencher, só. Então, fiz a montagem. Se você souber fazer a montagem do esquema de demonstração, já é metade do caminho para você acertar. Então, tem isso aqui por base, e aí você vem aqui na linha que falta, que é a linha 4, e vai olhar a primeira premissa. O que a primeira premissa diz? Diz que se eu tiver P e Q, a
aí eu tenho que ter obrigatoriamente o R, não é isso? Isso que eu quero chegar aqui. Só que eu já tenho P separado e já tenho Q separado. Então, eu posso juntar esses dois com a regra e introdução. A regra e introdução é justamente... Então, vou colocar aqui a regra, né? Então, tenho a regra. Opa, não tem caixa. Errado. Então, vou colocar a regra. A regra é assim. Eu tenho Φ, eu tenho Psi. Aí, a regra chama E introdução. Eu vou poder colocar Φ e Psi. Por que eu vou poder colocar Φ e Psi? No E, eu tenho que ter os dois verdadeiros para o E ser verdadeiro. Mas como eu já tenho que o Φ é verdadeiro separado e o Psi é verdadeiro separado, se eu juntar os dois, é claro que vai ser verdadeiro, porque verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Então, essa é a regra e introdução. Essa regra é a mesminha que a gente tinha lá em demonstração por equivalência, chamada conge. Tá? Então, é a conjunção, a mesma regra, só mudou o nome, tá? Então, aqui em dedução natural, você vai usar e introdução. Lá em equivalências notáveis, conge. Então, aí eu vou colocar aqui introdução e vou colocar quais linhas eu usei. Usei a linha 2 e a linha 3, certo? Agora, eu vou vir ver que regra eu usei aqui para ter o R. Se eu tiver P e Q, aí, por modus ponens, lembra lá, né? Modus ponens, se eu tenho Φ implica Psi, e eu tenho que o Φ é verdadeiro, então, por condicional eliminação, esse condicional eliminação, gente, é a mesma regra do modus ponens lá da minha equivalência notável. Então, eu vou poder concluir quem? Psi. Porque eu tenho condicional, eu tenho o antecedente dele, então o consequente vai ser verdade. Então, o mesmo modus ponens, só muda o nome da regra. Então, vai ser condicional eliminação. Aí eu indico a linha onde está o condicional, que é a linha 1, e indico a linha onde está o antecedente, que é a linha 4. Só isso. Agora, eu tenho que implica... Agora, como que eu vou conseguir o que implica R? Que implica R foi a regrinha que eu usei, foi condicional, introdução, né? Essa regrinha, ela coloca uma faixa, porque é justamente a caixa. A caixa começa no 3 e vai até o 5. E por último, agora, a última regrinha que eu usei foi condicional, introdução também, só que começou da caixa na linha 2 e foi até a linha 6. Então, essa aqui é a demonstração desse exercício.